Artipão não para de inovar e chegou a hora de você ficar com água na boca. A Artipão está com uma linha de patês maravilhosa, muito saborosa. E para finalizar, é claro, você que quer fazer a sua festa, os mais gostosos salgadinhos estão aqui na Artipão e você paga apenas o R$ 42, Capone. Rua Peru 64, esse é o endereço da Artipão. Acesse também o site e veja aí que você encontra de melhor aqui na Artipão. Faça uma visita à Artipão aqui no Guia de Negócios, só Nelson que anuncia. Gente. Bom dia, hoje terça-feira, 6 de maio de 2014, está no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo nesta parte da manhã. À noite tem a reapresentação após o Telefatos. Você é o nosso convidado para participar desde já. O nosso endereço na internet para você dar um curtir na nossa página no Facebook é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. E para fazer perguntas pelo telefone, basta ligar 3721-6955, 3721-6955. Hoje o nosso entrevistado é o Rodrigo Pacheco. Doutor Rodrigo é advogado, conselheiro federal da OAB e pré-candidato a deputado federal pelo PMDB. Tudo bom, doutor? É um prazer estar aqui, tudo bem? Graças a Deus, Fábio. Satisfação recebê-lo aqui. Igualmente. É de Passos, né? Sou de Passos. Muito bem. Também do sul de Minas. Percorrendo aí a região e veio nos visitar também. E eu dou bom dia também para o Hélio Scalvi, nosso colaborador. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Zambrano. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia você de casa que está ligado logo cedo aqui no Jornal do Sul de Minas. Ô, Fábio, se você me permite, vou mandando um abraço, porque a gente fica impressionado. As pessoas realmente assistem muito o programa. A gente não tem ideia, né? Quando a gente está sentado aqui, não tem ideia do carinho que as pessoas têm por nós, né? Todos. Então eu queria mandar um grande abraço para o Rogério Moura, que foi corretor de imóveis, né? Hoje mora lá no edifício Bauxita, grande amigo, um abraço a ele. Um abraço ao Vagão, que trabalhou na INB, tá comigo, na área de operação do bairro Santana, né? Hoje trabalha e na parte de esporte da prefeitura aí, formando novos craques, né? Também a Maria de Lourdes dos Reis Souza, a Lurdinha, que também trabalhou comigo lá na Nuclebras. Assiste, todos mandaram um grande abraço para você também, viu, Fábio? São seus telespectadores assíduos. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos também. E eu quero já, desde o início desta edição, convidar você que nos assiste para também assistir hoje às 7 horas, às 19 horas, uma palestra com o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein. Ele é conhecido nacionalmente e vai falar a respeito do projeto Catraca Livre. E vai falar através da rede ao vivo da Unopar, Ensino à Distância. Então, é uma iniciativa, uma oportunidade inédita que a Unopar oferece para todos, essa palestra gratuita com o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein, hoje a partir das 7 horas da noite. E você pode acompanhar essa palestra com transmissão ao vivo lá na escola, na Unopar, a partir das 7 horas. Então, a Unopar fica localizada na Rua Santa Catarina, número 321, atrás da Fundação Gota de Leite. E a entrada fica pela Rua Prefeito Chagas. O telefone de lá é o 3721-7618. Bom, vamos então começar falando aqui com o doutor Rodrigo, que tem esse trabalho junto à OAB, né? E desenvolveu um projeto chamado Eleições Limpas. Pelo que eu entendi, doutor, e pelo que eu li na internet, esse trabalho, esse projeto, ele vem buscar uma simplificação do processo eleitoral no sentido de que as pessoas, os candidatos se elegem, conseguem obter a sua eleição através do voto, não somente através do coeficiente eleitoral, ou seja, aquele partido, aquela sigla que recebe uma grande quantidade de votos, acaba puxando pessoas que não tiveram a mesma quantidade que os mais votados. É isso? É exatamente, Fábio. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade nacional de bastante representatividade. E é importante esclarecer que, além do viés de defesa corporativa, de defesa da classe dos advogados, que talvez seja a principal missão da OAB,
a OAB também se ocupa e sempre se ocupou de questões de defesa da sociedade civil, das instituições, da Constituição da República. Foi assim em diversos momentos do país, no movimento de redemocratização, no Direta Já, no impeachment do presidente Collor, no movimento que culminou com a lei da ficha limpa, que nasceu na seara da advocacia, na OAB em Brasília, e agora com esse movimento de reforma política. Com as manifestações do ano passado, em nível nacional, o povo foi para a rua e a leitura que a Ordem dos Advogados fez e grande parte das entidades da sociedade civil fizeram é de que a principal reivindicação popular, a principal motivação daquela afirmação política que se anunciava com essas manifestações populares era a necessidade premente de uma reforma política séria e real no país. Todo mundo quer escola, todo mundo quer saúde, todo mundo quer infraestrutura, mobilidade urbana, menos violência. Mas todo mundo compreende que para se principiar todas essas mudanças é fundamental uma reforma política que mude o sistema eleitoral e retire das eleições e do sistema eleitoral vícios tradicionais da política brasileira. Portanto, esse anteprojeto é apelidado de Eleições Limpas, que é um grande movimento que envolve não só a OAB, mas outras tantas entidades também. É um anteprojeto que pauta a reforma política e estamos, nesse instante, coletando assinaturas no Brasil todo, justamente para que possa haver esse projeto de iniciativa popular, 1% do eleitorado brasileiro, segundo determina a Constituição da República, para levar para o Congresso Nacional essa ideia de mudança do sistema eleitoral brasileiro. Doutor Rodrigo, o senhor disse numa entrevista a um jornal de Belo Horizonte que o povo está com a faca e o queijo na mão, ou seja, ele tem o voto, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: quem é que o senhor acha que está cortando esse queijo? Porque o Brasil, um país com 15 milhões de analfabetos, com mais uns 10 milhões de analfabetos funcionais que sabem escrever o nome, com o assistencialismo do governo através do Bolsa Família, quem é que o senhor acha que está cortando esse queijo que está usando a faca que está na mão do povo? Eu acho que é o vício da política brasileira. Política é a coisa mais importante que existe numa nação, numa república. O que tem estragado a política brasileira, infelizmente, é a classe política. O descrédito da classe política é algo realmente evidente. Portanto, quando eu digo que o povo está com a faca e o queijo na mão, é porque, primeiro, deve-se haver uma mobilização em torno de bons nomes na política. O povo precisa conscientizar que o poder do voto é o que determina os destinos do país. Então, a abstenção de voto é uma ignorância. O povo tem que votar, mas tem que escolher os candidatos. E o que o projeto de Eleições Limpas permite é que essa escolha de candidatos se dê de uma maneira mais legítima, para que os candidatos que se apresentem sejam colocados em pé de igualdade para que o povo os escolha, que retire da determinância do poder econômico nas eleições a grande válvula que escapa à legitimidade popular, porque a eleição fica viciada e contaminada em razão do poder econômico dos candidatos. Então, o que se pretende é colocar na política candidatos que tenham vocação para a política, candidatos que, ainda que não tenham dinheiro para a campanha, possam fazer uma campanha em pé de igualdade com outros que tenham, e isso fazer com que o processo eleitoral seja mais legítimo. Isso tem um resultado positivo para a sociedade. Então, basicamente, o que se estrutura no projeto Eleições Limpas é a proibição das doações de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. Então isso passeia pelo financiamento público de campanhas. Isso passeia também pelo financiamento que nós apelidamos de democrático de campanha. Não é? É o financiamento público, mas também o financiamento de pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Um candidato, quando se apresenta como candidato numa eleição, seja qualquer cargo, se ele tiver um vínculo com uma grande corporação e for financiado na sua eleição por uma grande corporação, ele não terá a independência e a autonomia necessária para defender aquilo que o move na política, ou que deve movê-lo na política, que é a defesa da sociedade, a defesa do povo. Ele vai defender a corporação que o financiou. Então, esse é o grande vício da política hoje, que faz com que o poder financeiro, o poder do dinheiro, seja determinante para o resultado das eleições. E é isso que o projeto, no cerne dele,
visa coibir, com essa proibição das doações de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, uma limitação das doações das pessoas físicas às campanhas eleitorais e também um processo de financiamento público das campanhas. E aí, tem alguma analogia entre ficha limpa e eleições limpas? Sim. A lei da ficha limpa, quando foi concebida, ela padeceu de algumas críticas em razão da sua possível inconstitucionalidade. Porque a lei da ficha limpa inibe candidaturas daqueles que tenham sido condenados em órgão colegiado. Mas condenação em órgão colegiado não significa uma condenação definitiva. Então, muitos criticaram a lei da ficha limpa em razão desse possível vício de constitucionalidade, porque se ainda não se esgotou o processo, com todas as instâncias e todos os recursos possíveis, não se poderia inibir uma candidatura de uma pessoa a um cargo eletivo. Entretanto, o Brasil passava por um momento tão crítico, de tantos candidatos com problemas na justiça, com condenações em segunda instância, que era preciso fazer alguma coisa para tentar moralizar naquele instante o processo eleitoral. Então, a lei da ficha limpa foi concebida num momento de urgência, de emergência, para se dar um choque de ética na política. E agora as eleições limpas, que é o projeto de reforma política, também limpa, as eleições limpas, é um pouco diferente. É uma mudança, uma proposta de mudança do sistema eleitoral, acabando com a doação de pessoas jurídicas, limitando a doação de dinheiro de pessoas físicas a campanhas eleitorais, estabelecendo 2 turnos para a candidatura e, com isso, valorizando mais os partidos políticos. É inconcebível que se possa fazer política no nosso país com mais de 30 partidos políticos, muitos deles sem nenhum conteúdo programático e ideológico, não é? Então, limitando o número de partidos, valorizando os partidos políticos e acabando com aquele chamado efeito Tiririca, sem nenhum menosprezo ao palhaço, deputado sem depreciá-lo. Tiririca, sem depreciá-lo, mas foi um efeito realmente de um candidato que é votado com mais de 1 milhão de votos e que puxa candidatos com menos expressão e menos votos também para o mandato parlamentar. E outros tantos que têm, às vezes, 60, 70, 100 mil votos, não são eleitos em razão da dificuldade da legenda. Então, se estabeleceria e se legitimaria a vontade popular. Aqueles que forem mais votados serão efetivamente os representantes eleitos do povo. Doutor Rodrigo, uma coisa que me intriga na política brasileira está relacionada com o fato de muitas vezes nós vermos os escândalos políticos que a cada dia aparecem aí nos jornais, nas televisões, né, estarem ligados a pessoas aparentemente íntegras, né? Quando você ouvia falar de algum deputado, de outras pessoas há alguns tempos atrás, você não imaginava que aquela pessoa estaria envolvida. O senhor não acha que a corrupção passa também pelo próprio governo? Quando o governo leiloa Petrobras, leiloa órgãos estatais, ele não estaria indiretamente promovendo uma corrupção geral no país? Como é que o senhor vê o fato da pessoa aparentemente ser eleita como sendo uma pessoa proba, uma pessoa capacitada, uma pessoa honesta, né? E depois de alguns anos, como político, ela se torna simplesmente um bandoleiro, né, que fica sacando o dinheiro dos contribuintes? Olha, eu sou advogado militante na área criminal. Eu estudo o fenômeno da criminalidade há quase 20 anos, desde a época de faculdade. Depois me tornei advogado criminalista, fui membro do Conselho de Criminologia do Estado de Minas Gerais durante 4 anos. Sempre estive voltado para as questões de natureza criminal, inclusive hoje no Conselho Federal da OAB. Eu atualmente estou licenciado, mas quando lá estive na ativa, cuidava dos projetos de lei para apreciação da OAB relacionados em matéria criminal. O crime e a corrupção nada mais é do que um crime também, é um fenômeno social. Todo crime, inclusive a corrupção, estará sempre em todo segmento, em todo partido político, em todo nível de governo. Infelizmente será assim e é assim em todo lugar do mundo. O que existe no Brasil, infelizmente, é um índice, uma incidência de corrupção maior do que o normal, maior do que o tolerável. E sem entrar no mérito de governo A ou de governo B, federal ou estadual, o que eu digo é que a corrupção também decorre muito do déficit de educação que nós temos no país. A corrupção está em níveis de governo, mas também está na nossa camada social, no nosso dia a dia. Quando nós aceitamos dar um dinheiro para alguém para poder fazer alguma coisa, não a um funcionário público, mas a um particular mesmo,
quando o flanelinha da rua exige um dinheiro e você acaba dando, quando você dá uma esmola a quem, na verdade, verdadeiramente está enganando e podia estar trabalhando. Enfim, a corrupção é algo... Uma forma de corromper. Exato. A corrupção e o vício social de se trabalhar sempre com um jeitinho de resolver as coisas, sem um padrão muito claro, é algo realmente que é uma obrigação de todos nós coibirmos. Então, o político é corrupto, admitamos, o político é corrupto, mas quem colocou o político lá? Quem votou naquele político, por vezes, vendendo o seu voto? É algum eleitor, é algum membro da sociedade. Então, o que se deve ter, primeiro, é uma ojeriza à corrupção. Ou seja, a corrupção é algo ruim, a corrupção é algo que atrasa o país. E esse sentimento deve ser não só dos políticos, isso deve ser de toda a sociedade. E a OAB, e eu tenho muito orgulho de integrar a OAB, porque a OAB sempre impunha as bandeiras de combate à corrupção. Agora, há também a defesa da Constituição. Então, quando se fala alguém que era probo envolvido num escândalo de corrupção, devemos ter muita cautela também nessa avaliação, porque todos, inclusive aqueles que são apontados pela imprensa como corruptos, têm direito de defesa. Eles têm direito a um processo justo, a um devido processo legal e, ao final, serão condenados ou absolvidos. Eu sou muito contra e tenho muito medo da condenação precipitada por órgãos ilegítimos. Quem tem o direito de condenar, primeiro, é Deus pela justiça divina e, segundo, na justiça dos homens, é o poder judiciário. Essa execração pública que, por vezes, acontece é algo realmente muito temerário. Então, eu acho que nós temos um vício de raiz, que é um vício educacional. É preciso retornar àquela velha lição. Eu sou de um tempo que eu estudava educação moral e cívica na escola, tocava o hino nacional, a gente tinha um uniforme sempre muito bem apanhado, a gente tinha um dever cívico e de amor à pátria, amor às instituições, que hoje, de certo modo, nós estamos perdendo. Então, é preciso corrigir esse déficit de educação, entender que a corrupção é algo que atrasa o nosso país, é algo que torna as pessoas piores, e ensinar para os nossos filhos, ensinar para as nossas crianças que isso é algo grave, que isso é algo intolerável. Então, a partir dessa correção sistemática social, que demanda tempo, nós poderemos eventualmente alcançar um momento no país em que a nossa classe política será melhor que a classe política que nós temos hoje. Mas, vamos lembrar, Hélio e Fábio, a corrupção, infelizmente, sempre estará alojada nas instituições, todas elas. O que nós temos que, e é uma grande missão que nós temos, é reduzir os níveis de corrupção. Essa é uma grande missão que todas as pessoas responsáveis têm que ter. Temos que arrumar uma mecânica para fazer isso, tem que né? botar na cadeia quem rouba, né? Eu acho que ainda não alcançamos uma excelência na observação disso e uma forma antecedente do crime acontecer. Será que pode existir isso? Observar e fazer a justiça imperar antes do crime acontecer. A menção feita pelo Hélio, tem que botar na cadeia, certo? Sim. Tem que botar na cadeia o corrupto, não há dúvida. Mas isso corrige a nossa sociedade? Aumentar a população carcerária, que hoje é de 500 mil pessoas no sistema prisional, para 600 mil, colocar lá mais 600 mil corruptos. Virão, Hélio, mais 200 mil corruptos. Não, mas não prende. Se não Corrupto houver não um prende, choque, doutor. Corrupto não prende, viu? Corrupto fica pouco tempo na cadeia, não ocupa espaço. Eles prendem pobre, prendem cara que não tem educação, pessoas simples, né? Agora, pessoas ricas, político principalmente, não fica preso muito tempo. Pode ter certeza. Posso afirmar que nós estamos vivendo, eu atuo na advocacia criminal, nós estamos vivendo um momento no país de mudança. Essa velha história de que só prende pobre, isso hoje tem mudado, porque nós estamos vendo muitas pessoas, prefeitos, empresários, políticos de um modo geral, sendo alvo de operações de polícia, sendo preso. E essa é uma demonstração clara de que a justiça estará presente em curto espaço de tempo em todos os níveis sociais. O que eu digo é que só prender os corruptos que aí estão não resolve o problema macro do país. Nós temos que atacar a causa. É a mesma coisa quando se fala, eu vou dar ambulância, hospital, leitos, tudo é importante, mas nós temos que combater a prevenção e fazer a prevenção da doença com infraestrutura. Não é? É a mesma coisa no sistema
penal. Ao invés de se punir e mandar para a cadeia, isso tem que acontecer, nós temos que pensar também na política de prevenção. E prevenir a corrupção é só com educação, não há dúvida alguma disso. E eu gostaria muito de ver mesmo todos esses processos indo à frente, sendo resolvidos, né? E lugar de corrupto também é na cadeia. Eu concordo com isso, mas independente da sigla, pode ser do PT, do PSDB, do PDT, todos eles, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo e queremos também a sua participação. Nosso telefone 3721-6955 e também pela rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltamos já já. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. As pessoas se sentem cada vez mais próximas e conectadas com o mundo lá fora. Mas quem procura expandir seus horizontes de verdade, sabe que só um ensino de qualidade é capaz de te levar aonde você realmente quer estar, não importa qual seja o seu ponto de partida. Inscreva-se hoje mesmo na Unicesumar e conte com o apoio de uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Acesse unicesumar.edu.br e estude aí mesmo, em sua cidade, em sua casa, onde você estiver. Unicesumar, você sem distância do conhecimento. O presente da sua mãe está na Seller. Para mães sofisticadas, vestidos a partir de R$ 49,90. Para mães mais clássicas, tricôs a partir de R$ 49,90 e calça jeans a partir de R$ 39,90. Para mães modernas, leggings a partir de R$ 29,90 e tudo em até 8 vezes com 45 dias para começar a pagar. Dia das Mães é na Seller. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Rodrigo Pacheco, é advogado, conselheiro federal da OAB, licenciado e pré-candidato a deputado federal pelo PMDB. Eu achei interessante uma frase que o senhor proferiu na FESP, no início do ano, quando falou que quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça foge pela janela, referindo-se à ditadura do judiciário. Então a pergunta é, o senhor acredita que nesse caso do Mensalão houve uma ditadura? Essa frase de que quando a política entra na porta do tribunal, a justiça foge pela janela, eu aprendi com um grande advogado com quem eu comecei minha carreira, chamado Ariosvaldo de Campos Pires. Era um criminalista, tribuno, advogado de júri, e que dizia justamente isso. A justiça tem uma obrigação de ser isenta. Quando uma pessoa leva para o Poder Judiciário uma demanda sua, uma reivindicação de uma correção de injustiça, ela pretende, e é um direito legítimo, de que ela seja julgada por um órgão imparcial. Quando a política influencia as decisões judiciais, essa é uma expressão muito grave de injustiça. Porque a justiça, que era para ser cega e julgar de acordo com os princípios e com a lei, passa a ter uma influência externa muito negativa e que afeta muito a vida das pessoas. Por isso que eu sou radicalmente contra
a politização da justiça. Então, me causa muito espanto quando um tribunal, seja um superior tribunal, seja um tribunal de justiça, se deixa influenciar pela opinião pública, pelas influências políticas, sacrificando o que é o mais caro de todos nós, somos advogados, militantes na justiça, que é a prestação jurisdicional. Você se referiu ao caso do mensalão, ação penal 470. Sim. O fato foi posto, grande parte já foi punida e está presa. E a questão da politização é uma crítica que eu faço de se ter no Supremo Tribunal Federal a última esperança de se corrigir as coisas. Quando eu falei de que prender corrupto é necessário, mas não é a solução, nós temos que entender que a nossa vida não pode ser colocada nas mãos do Supremo para o Supremo Tribunal Federal resolver. Nós temos que corrigir o sistema político. O que foi esse processo do mensalão, senão um grande fluxo de recursos para partidos políticos em época eleitoral? É isso que aconteceu. Se nós tivermos uma reforma política que atinja o cerne do problema, nós não teremos outros processos do mensalão, ou teremos com menor intensidade, não é? Então, o que eu digo da ditadura do Poder Judiciário é isso. O sentimento do povo, o sentimento das pessoas, de que tudo deve ser solucionado na justiça. Quando, na verdade, nós temos, para sermos uma nação grande, para sermos um país próspero, é preciso que tenhamos um Poder Judiciário forte, mas, sobretudo, que tenhamos também um Poder Legislativo forte, um Poder Executivo respeitado. Eu sonho um país, Fábio, que nós olhemos para o ministro do Supremo e temos admiração por ele, mas que também olhemos para o nosso prefeito municipal, para o nosso deputado estadual, para o nosso deputado federal e também tenhamos respeito por eles. Hoje eu estou tendo pelo Joaquim. Pois é, você tem pelo Joaquim. Eu tenho algumas reservas em relação à postura do ministro Joaquim Barbosa e de outros ministros também, em razão dessa extrema visibilidade que se deu ao Supremo Tribunal Federal, que devia ser um órgão exclusivamente de aplicação de justiça. Então, são críticas que toda a classe dos advogados, a própria Ordem dos Advogados faz, à postura dos ministros, né? E tenho certeza que, assim como você tem admiração pelo Joaquim Barbosa, você também tem um grande menosprezo por uma grande parte da política brasileira, como todos nós brasileiros temos. É isso que nós precisamos combater, corrigindo o sistema político, corrigindo o sistema eleitoral. E, doutor Rodrigo, eu acho que essa admiração com relação ao ministro Joaquim Barbosa... Admiração popular, né? Popular, não, a grande admiração, pelo menos de boa parte da população brasileira, mais esclarecida principalmente, uma admiração muito grande pelo ministro Joaquim, pelo seguinte, porque o que nós temos de admiração por ele, nós temos de ojeriza pela classe política, infelizmente. Isso que o senhor falou vai demorar muito tempo para acontecer, porque hoje ainda nós temos dentro do Congresso Nacional pessoas que infelizmente não poderiam estar lá. Todos sabem, entendeu? Todo mundo tem direito a um julgamento justo, tudo, mas o cipoal político, o cipoal jurídico que existe nesse país, a quantidade de recursos que são passíveis de serem utilizados, isso gera, no meu modo de entender, eu sou bacharel em direito, não sou advogado como o doutor Rodrigo, mas a gente sente isso, a população brasileira sente isso, que existe um cipoal jurídico tão impressionante que só é utilizado por pessoas que têm recurso. Infelizmente, a pessoa pobre, a pessoa simples, não tem condições de ir até o Supremo. Hélio, desculpe interrompê-lo, até no Supremo existiu aí um dispositivo chamado, que eu conheço o nome porque milito também na área da comunicação, mas não sei especificamente para que serve, mas eu sei que foi utilizado o tal do embargo infringente, né? Exatamente para poder, é mais um recurso dentro do Supremo. E né? só para complementar, viu, Fábio, é o seguinte, a solução para o problema, o doutor Rodrigo falou muito bem, que nós não devemos politizar, né, os tribunais, mas temos que lembrar que os ministros são indicados pelo presidente da República. Então, enquanto tiver amarrado essa indicação for política, vai ficar difícil da gente ter isenção. Não estou querendo dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm isenção, pelo contrário. Todos eles são senhores muito bem preparados, mas que são indicados, queira ou não queira, pelo Poder Executivo. Então eu queria saber como fazer isso para resolver essa situação. O que o senhor acha desse imbróglio? Eu acho que você citou um problema que é um problema muito sério da politização dos tribunais,
Porque as indicações são feitas pelo Presidente da República, assim como as indicações para desembargadores do Quinto Constitucional são feitas pelo governador do Estado. Isso é um problema grave, justamente porque o que se espera da Justiça é que haja isenção. E não haverá isenção se houver comprometimento político, não é? Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, a grande ressalva que eu faço é que os 11 ministros são expoentes do Poder Judiciário brasileiro, são ícones do Judiciário brasileiro e devem prestar a jurisdição de maneira serena, isenta e apolítica. A política não pode entrar no Supremo Tribunal Federal, não pode haver especulações de que o ministro vai julgar assim, assado, ele vai ser presidente da República, vai entrar na política partidária. Isso é muito ruim para as instituições, isso é muito ruim para o país de um modo geral. Juiz, como da Corte Americana, é aquele juiz isento, calado, na dele, que vai prestar a jurisdição de acordo com o que está no processo, que não se deixa influenciar por grupos políticos, que não se deixa influenciar pela força da imprensa, que é fundamental e tem que ser livre, mas que não pode pautar as decisões dos tribunais. Então, as críticas que a classe dos advogados, que a OAB faz a algumas posturas de determinados juízes, de um modo geral, é justamente essa. O juiz tem que ser imparcial, sem influência externa, estar limitado à prova do processo e não sofrer qualquer tipo de intervenção externa, inclusive da própria imprensa. Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai mudar um pouco o rumo da conversa, vamos falar mais a respeito da questão política do PMDB também, na atuação estadual e outros assuntos. Então, você é convidado a participar, 3721-6955 e na rede social www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltamos em instantes. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Quer ganhar uma TV de 51 polegadas? Então vem pra Carneiro Casa e Construção. A cada R$60 em compras, você concorre a 14 TVs Full HD de 51 polegadas. São mais de 200 produtos em oferta com preços incríveis em todos os setores da loja. Comprar na Carneiro é sempre uma ótima ideia. E você ainda concorre a 14 TVs de 51 polegadas. Paguem até 10 vezes no Cred Carneiro. Aproveite! Carneiro Casa e Construção. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Estamos de volta nesse terceiro bloco do Jornal do Sul de Minas, entrevistando o Dr. Rodrigo Pacheco,
Doutor, em relação aos destinos, aos objetivos do PMDB mineiro, como estão nessa configuração política atual? Eu pergunto isso porque o PMDB sempre teve uma cena forte, uma postura forte no estado de Minas Gerais, já governou o estado, já sempre disputa com candidatura própria, né, o governo do estado. E o que pretende ser feito esse ano? Vai partir para uma candidatura própria ou vai apoiar, por exemplo, alguns dos candidatos aí, o Pimentel, por exemplo, alguma coisa assim? Bom, Zambrano, primeiro esclarecer que talvez eu não possa falar em nome do PMDB, porque mas pode sou dar no dicas, PMDB, né? Eu sou no PMDB somente um filiado, é o meu primeiro e meu único partido político. Eu nunca concorri a eleições, nunca ocupei cargo público. E a minha estada no PMDB como filiado, e hoje sou inclusive delegado da Convenção Nacional, é por realmente a admiração pelo PMDB, pela tradição do PMDB, o PMDB de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Jabas Vasconcelos e outros tantos que sempre honraram muito o partido. Eu, como filiado e participando de algumas reuniões do PMDB, tivemos aqui em Poços de Caldas ontem uma boa reunião com PMDBistas da região, é uma reunião organizada pelo Valdemar Lemes, e que tratamos justamente dessa questão. O PMDB sempre pregou a candidatura própria. Aliás, o PMDB é o partido que sempre concorreu, ou como governador ou como vice nas eleições em Minas Gerais. O PMDB sempre esteve presente na chapa majoritária. E não vai ser diferente agora. A ideia do PMDB era ter candidatura própria, entretanto, essa candidatura não se viabilizou e hoje a tendência do partido é uma coligação com o Partido dos Trabalhadores, tal qual aconteceu na eleição de 2010 e tal qual deve acontecer também nas eleições de 2014 em nível nacional com a presidente Dilma e o vice Michel Temer. Então, hoje a tendência do PMDB estadual, e repito, não tenho autoridade para falar em nome da agremiação, mas é uma opinião pessoal, a tendência é de que, sob a direção do deputado federal e ex-ministro Antônio Andrade, é que haja essa coligação com o Partido dos Trabalhadores. Essa é uma tendência. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para complementar essa, porque houve aí todo um movimento do blocão chamado, né, dos deputados do PMDB, contrários a algumas coisas em relação, principalmente também alguns detalhes do próprio governo federal, né? Então isso já passou e está limpo e vai agora caminhar junto novamente com a presidente Dilma. Eu não sou político, então eu posso dizer de uma coisa que eu acho muito viciada na política, é de que a oposição apontar que a situação está sempre ruim e a situação dizer que a oposição está sempre contrária e errada. Não é isso. O PMDB, embora integre a base da presidenta Dilma, apontou falhas e deficiências do governo federal e isso acho que faz parte da política e é, sobretudo, o papel do PMDB como fiel da balança sempre da política brasileira. Então, o que aconteceu realmente foi um desgaste naquele instante em relação a políticas bem próximo, públicas, né? Naquele instante, com o deputado Eduardo Cunha. Mas o que eu tenho percebido, insisto que eu não tenho autoridade para dizer, mas o que eu tenho percebido é que há um alinhamento hoje muito maior do que há um mês atrás. Apareceu uma saciez aí. E que, pelo menos em nível estadual, o PMDB, a grande maioria dele, tem apontado aí na direção dessa coligação, da repetição dessa coligação com o Partido dos Trabalhadores. O Hélio queria fazer essa pergunta, eu passei na frente dele. Porque foi resolvido rapidamente. É uma questão, muitas vezes, o PMDB usa isso, já é histórico, né? O PMDB, não só o PMDB, todos os partidos que são coligados, eles querem espaço no governo, obviamente, entendeu? Cargos, enfim. Né? Então, alguns deputados, né, talvez do baixo clero, do alto clero, eles gostariam de ter mais espaço do governo, mais cargos. O que se chama de fisiologia. A presidente Dilma segurou, mas viu que sozinha ela não consegue governar. Então, depende. Isso é muito natural quando se faz uma coligação. Né? Os partidos que estão presentes na coligação exigem espaço para governar, obviamente. Mas o que eu quero perguntar para o senhor, e antes de mais nada, mandar um grande abraço para o nosso amigo Valdemar Lemos Filho, que está aqui no estúdio, né? O sempre simpático, preparado, né? Ex-presidente da Câmara de Poços de Caldas, vereador, muito combativo. Grande abraço a ele que está ali.
né? E perguntar ao senhor qual é a sua base política, porque o senhor não foi vereador, não foi prefeito, não foi deputado estadual e está saindo logo direto para deputado federal. O que leva o senhor a crer? A grande base sua é a OAB, é a região de Passos a qual o senhor pertence? Como é que o senhor está trabalhando essa necessidade de ter pelo menos uns 100 mil votos? Bom, primeiro, obviamente que o meu nome como filiado ao PMDB deverá ser submetido a uma convenção do partido em junho. Tudo indica que será aprovado e, havendo a concretização da candidatura, eu respondo o seguinte, Hélio, que o que eu tenho é ideal, honestidade e vontade de trabalhar pelo público. Essa é a base principal que eu tenho como pretenso político. Eu não sou político, mas caso venha acontecer essa candidatura, ela é pautada basicamente nesses princípios. Em razão do meu vínculo com o sul de Minas, eu sou de uma cidade chamada Passos, que é aqui próximo de Poços de Caldas, um pouco menor que Poços de Caldas. Eu tenho trabalhado muito com o PMDB, então é basicamente a defesa regional do sul de Minas, a defesa das bandeiras do PMDB e, de certo modo, este legado da defesa institucional pela Ordem dos Advogados do Brasil, uma defesa intransigente dessa classe que eu admiro muito e tenho muito orgulho de integrar, que é a classe dos advogados. A OAB sempre empunhou bandeiras de ética, de moralidade, e eu quero crer que todos aqueles, não só eu, todos aqueles que pretendam transmudar da OAB para a política partidária, devam carregar esses ideais, esses propósitos da entidade para a política partidária. E um deles, que é o que considero a mãe de todas as reformas e o começo para se consertar o país, é mesmo a reforma política. Por que não se aprova a reforma política hoje? Porque a maioria dos deputados federais que lá estão, dos senadores que lá estão, não querem votar projetos contra os seus próprios interesses políticos. Não é o interesse da OAB, não é o meu interesse pessoal. Ainda que se sacrifique algum tipo de interesse pessoal, sendo algo importante e eu acho fundamental para o país, isso deve ser feito e, se Deus quiser, será feito por quem estiver lá representando a classe dos advogados. Falamos do mensalão, falamos da sua pré-candidatura, falamos aí de alguns assuntos importantes, né? E eu acredito que um deles, falamos de política também, política estadual, essa configuração atual. Agora, o senhor, advogado criminalista e também integrante da OAB, sabido que a OAB tem a Comissão de Direitos Humanos, que lida diretamente com a questão penitenciária, com os reeducandos, com as instalações, a forma de lidar com esses presidiários, né? E Poços de Caldas, por exemplo, vive um momento delicado nesse sentido. Não temos um presídio, temos um cadeião que é um barril de pólvora, né? Superlotado. E assim como acontece em inúmeras cidades do estado de Minas Gerais, né? Um estado muito grande e que não consegue dar conta de tudo isso. Aliado à questão também vamos dizer, da incompetência em gerir a situação do menor em situação de crime, né? Que também não tem lugar onde ficar. Passos parece que tem uma casa que abriga, não tem? Não tem, esse é o grande problema de Passos. Pois é, e Poços de Caldas era para ter também, não tem também. De que forma o senhor observa essa situação atual, esse barril que está prestes a explodir? Nós temos 500 mil presos no país, 50 mil presos só em Minas Gerais. Há uma cultura de aprisionamento hoje que é uma cultura equivocada. É preciso combater a criminalidade na raiz do problema, com inclusão, com desenvolvimento social, com educação. Esse é um projeto macro que todo governante responsável tem obrigatoriamente que ter. Mas há um problema imediato, que é o problema da violência. E o que se observa é que o aumento grande da violência urbana hoje decorre do envolvimento de menores de 18 anos, chamados inimputáveis, com essas práticas delituosas. Na verdade, o menor não pratica crime, ele pratica um ato infracional. O menor não está sujeito a uma pena, ele está sujeito a uma medida socioeducativa. E antes de se pretender redução de maioridade penal, é preciso o Estado corrigir um déficit que existe hoje, que é um déficit de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É primeiro nós darmos oportunidade de cumprir o ECA, internando esses menores em estabelecimentos de medida socioeducativa, para depois se pretender uma mudança de redução de maioridade penal. Então, Passos sofre com esse problema,
Poços de Caldas tem esse problema de falta de lugares para colocar esses menores internados mesmo, retirados do convívio social. É como se fosse uma prisão, mas ela tem outro viés, que é um viés educacional e pedagógico, correcional. Então, é preciso criar uma estrutura, uma infraestrutura para se abrigar esses menores. E o problema da violência, o problema da justiça brasileira, dessa quantidade de presos, não é só do aumento da violência como fenômeno social. Há também um grande problema de falta de vazão dos processos criminais. Nós temos uma justiça penal hoje emperrada. Processos, eu sou advogado criminalista, eu sei como funciona isso, processos que levam 5, 10, 15 anos para serem resolvidos. Presa, tem muito mais a ser presa. Por ser preso. E outra, muita gente presa por crimes que não deveriam estar, que poderiam estar cumprindo medidas alternativas à prisão, devidamente fiscalizadas e com caráter muito mais social para poder ser recuperado do que a prisão. Prisão não conserta ninguém. Se nós tivermos 500 mil lá e amanhã 1 milhão, nós vamos estar dando um tiro no pé da sociedade, porque não vai corrigir o problema da violência. Há um gasto enorme de dinheiro público com essas prisões. E eu sou da filosofia de que, ao invés de construir uma cadeia, nós devemos construir 5 escolas, porque o custo de uma cadeia é o custo de 5 escolas, e eu acho que nós consertaríamos muito o problema. E deixar na prisão aqueles que verdadeiramente precisam estar lá. E dar oportunidade para outros que não precisam, especialmente os pobres, que realmente não têm acesso a advogado, não têm uma defesa, por vezes, adequada. Retirar essas pessoas e dar oportunidade a esses egressos de se reinserirem na sociedade. Pode parecer utópico, mas eu creio, é plenamente possível. Um dia, quem sabe, né? Quem sabe. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de participar com a gente desta edição. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho, sucesso aí nos seus projetos. Agradeço muito, foi um prazer estar aqui com você, com o Hélio, que tem o nome do meu pai, não vou esquecer, porque eu sei que eu tenho o nome do filho dele também. Então, que criemos aí uma amizade, eu tenho um carinho muito grande por Poços de Caldas. Legal. Hélio, grato aí pela colaboração mais uma vez. Eu que agradeço, Samuel. É sempre muito interessante quando a gente entrevista pessoas preparadas, né? Porque o diálogo fica mais fácil, né? A gente engrandece também, a gente absorve também um pouco do conhecimento dessas pessoas que militam aí, né, nos altos tribunais, enfim, isso é muito importante. Eu queria aproveitar, já que o programa foi um programa jurídico, né, mandar um grande abraço para 3 advogados. O primeiro é o meu amigo, presidente da OAB aqui de Poços de Caldas, Fábio Camargo, né, um grande abraço a ele, e também para os advogados Ailton Garcia, a esposa dele, Elizabeth, que também são advogados, conhecemos lá no Morada da Serra na década de 80, eles moravam lá ainda também com as crianças pequenas. Um grande abraço, encontrei com ele, mandaram um abraço para você, viu, Zambrano? Gosto muito do nível do programa, né, da seriedade com que o jornalismo é aqui tratado. Muito bem, grande abraço obrigado, a todos, um abraço a todos também. Eu também desejo uma boa terça-feira a você. Amanhã cedo estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Até lá, tchau. Para dar voz e representar o empresário.